Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do FLF Cast. O FLF Cast é um novo canal de comunicação da Faculdade Luciano Feijão, onde traremos aqui assuntos diversos com especialistas, alunos e convidados do ramo do direito. Eu sou João Ricardo Holanda, professor do curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão, e vou estar junto com vocês nos episódios do curso de Direito. Sempre o FLF Cast vai estar em formato de vídeo e áudio no canal do YouTube da Faculdade Luciano Feijão e em breve também nas plataformas de áudio diversas. Aproveita e siga o canal da Faculdade Luciano Feijão no YouTube. Vou explicar um pouco sobre o projeto aqui do curso de Direito, que se divide em 4 quadros. Esses 4 quadros são o Dialogando na Prática, onde traremos aqui alguns profissionais do ramo do direito para explicar um pouco sobre a prática da disciplina. O quadro Egressos e Profissões, onde traremos alguns egressos da Faculdade Luciano Feijão para abordar o cenário do mercado de trabalho atual. O Dialogando à Pesquisa e o Dialogando ao AB, por meio dos quais nós vamos discutir aqui pesquisa científica no direito e um pouco sobre a instituição Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje tenho a honra de apresentar mais um episódio do FLF Cast do curso de Direito, com o quadro Dialogando na Prática, tendo como convidado o juiz de Direito, Dr. Wirlenson Flávio Barbosa Soares, para abordar a temática de métodos adequados de solução de conflitos ou métodos mais adequados de solução de conflitos. Antes, no entanto, de apresentar o ilustre convidado, eu gostaria de agradecer às pessoas que fizeram o projeto ser possível, na pessoa da direção-geral da Faculdade Luciano Feijão, na pessoa da professora Márcia Jordana, da professora Isabel, do Lúcio e do Joaquim Feijão. Também quero agradecer a coordenação do curso de Direito, em nome da professora Renata Albuquerque e da professora Kleber Rodrigues. E, por fim, e muito mais importante também, porque é a partir dessas pessoas que isso tudo dá certo, a equipe técnica, que na pessoa da Michele, na pessoa do Demetrio, na pessoa do Darlan, do Lucas e da Maria Rita. Então, muito obrigado a todos vocês que fazem com que esse projeto consiga se manter, hoje sendo o 10º episódio do curso de Direito. Então, vamos partir agora para o tema e convidados. O tema do episódio de hoje é Dialogando na Prática, e é um tema especial. Nós vamos falar um pouco sobre a prática do modelo jurisdicional de abordagem dos métodos mais adequados de solução de conflitos. E eu trago aqui como convidado o juiz de Direito Wirlenson Flávio Barbosa Soares, que é juiz de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Sobral, é juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará desde fevereiro de 2016, graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, possui pós-graduação em Processo Civil pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará e pós-graduação em Direito das Famílias e Sucessões pela Universidade Cândido Mendes. Atualmente, exerce a função de juiz diretor do Fórum da Comarca de Sobral e juiz coordenador regional dos Sejusques da 6ª Região, além de atuar como juiz eleitoral da 24ª Zona Eleitoral. Dr. Flávio, seja muito bem-vindo ao FLF Cast, seja muito bem-vindo à Faculdade Luciano Feijão. Muito obrigado por aceitar esse convite e sinta-se em casa, sempre aqui na instituição. Por gentileza, se você puder, se apresente um pouco aí para os nossos ouvintes. Muito obrigado, professor João Ricardo. Na verdade, eu que agradeço o convite e sempre a parceria, né, que a Faculdade Luciano Feijão sempre se coloca à disposição, sempre que nós precisamos, para divulgar as práticas que são de interesse do Poder Judiciário, aquelas práticas que são de interesse de toda a população. Né, como o professor falou, eu estou como juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Ceará desde o ano de 2016, fevereiro. Né, minha primeira comarca foi a comarca de Paracuru, comarca de entrância inicial. Passei 1 ano e 4 meses, um pouquinho lá, depois fui promovido para a comarca de Tianguá, em junho de 2017. Lá em Tianguá também passei quase a mesma coisa, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, quando tive a felicidade de poder ser promovido para a comarca de Sobral, né, para a unidade a qual eu estou até hoje, que é a 2ª Vara de Família e Sucessões. Na época, em dezembro de 2018, uma unidade recém-criada, era a vara única, e o Tribunal de Justiça, com a política de expansão das unidades, com uma melhor forma de dar uma melhor resposta ao jurisdicionado, foi dividida a vara única e foi criada a 2ª Vara de Família. Eu tive a honra de ser promovido para cá e até então estou aqui na Comarca de Sobral exercendo as funções na 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Sobral. Perfeito, doutor. Seja bem-vindo ao FLF Cast.
Doutor Flávio, diante da sua experiência pessoal, eu queria que você contasse um pouco sobre como foi que surgiu a sua paixão pelo direito, né? Depois, como é que você tomou essa decisão também de migrar para os concursos públicos, para, enfim, chegar até ser magistrado, até a magistratura, e falar um pouco também sobre a sua atuação, né? De onde você vem, para onde você pretende ir, né? Onde você quer chegar com isso, até para servir um pouco de exemplo para os nossos alunos aqui, egressos que estão entrando no mercado de trabalho agora. Sim. Na verdade, a paixão e o interesse pelo direito, ele surgiu mais para o fim do ensino médio, né? A gente, quando vai sair e terminar o ensino médio, aquela cabeça cheia de dúvidas, o que eu vou fazer, faço isso, faço aquilo, né? Mas no finalzinho, eu conversando com colegas, conversando com amigos, pude ver que a minha real paixão, o meu real interesse era realmente a área do direito. E aí consegui lograr êxito nos vestibulares da época, foi aprovado na Universidade Federal do Estado do Maranhão, eu sou natural de São Luís, do Estado do Maranhão, né? E aí lá pude concluir todo o meu ensino superior. Próximo também já ao término do curso superior, eu comecei a fazer os concursos públicos para as áreas técnicas, né? Para aquelas áreas até então que não exigiam o nível superior, porque não tinha concluído, mas já preocupado. A nossa vida é cheia de fases e cheia de preocupações, né? A gente termina a escola e já começa a ficar preocupado o que vai fazer na faculdade, termina a faculdade e começa a ficar preocupado o que vai fazer depois, né? Vou terminar minha faculdade, não tenho emprego, vou continuar na casa dos meus pais, o que eu vou fazer? E aí já com essa preocupação em mente eu comecei a fazer os concursos públicos, que foi na época que lá em São Luís foi lançado um edital de um grande concurso, que foi na época do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, né? Que até então era naquela fase de transição ainda existiam aquelas pessoas que trabalhavam no tribunal sem concurso público, e aí, diante da obrigatoriedade do concurso público, foi um concurso mesmo bem grande, com uma grande quantidade de vagas, e fiz o concurso e consegui ser aprovado para o cargo de técnico, né, que na época era exigido apenas o nível médio. E aí fui servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão por 10 anos. Né, eu trabalhava toda a minha vida profissional no Maranhão. Eu trabalhei em uma unidade que era a primeira vara da infância e juventude de São Luís. Isso mesmo na capital, sempre? Isso mesmo na capital, sempre em São Luís. E lá surgiu a minha paixão pela magistratura, né? Porque eu comecei como técnico judiciário, no decorrer com o passar do tempo, eu recebi um convite para exercer um cargo em comissão, lá a nomenclatura é secretário judicial. Aqui no Ceará é a função do supervisor de unidade, né? Aquela pessoa que é responsável por toda a gestão da secretaria, a gerência de processos, pessoas, né? E lá com um contato maior com o processo, contato maior vendo a atividade do magistrado, condução de audiências, condução de processos. E numa vara da infância tem todo aquele aspecto social que gira em torno dos processos. Eu vi que realmente a magistratura era a minha maior paixão, né? E a partir de então, em 2005, surgiu a existência da emenda 45, que tornou obrigatória a prática mínima de 3 anos, né, para que a gente pudesse fazer o concurso da magistratura. Então, eu consegui obter essa prática de 3 anos e, a partir daí, comecei a me dedicar aos estudos para a magistratura, né? E eu acho que foi um diferencial para mim, pelo menos ao meu ver, foi um diferencial positivo, é que eu estudava apenas para concursos da magistratura, né? Eu não fazia concurso para outras carreiras, porque eu entendia que eu só ia me realizar se eu fosse, né, se eu obtivesse sucesso no concurso da magistratura e podendo um dia exercer a função de juiz de direito. Então, assim começou a caminhada, aquela caminhada tortuosa que no início a gente começa, são reprovações, e a gente começa a se perguntar quando é que a aprovação vai começar, né? E aí faz parte do processo natural. A gente vê que a gente vai amadurecendo, vai conseguindo aumentar a bagagem de estudo, e a aprovação é um processo natural. Você começa a passar em primeiras fases, depois começa a passar em segundas fases, até que você consegue o sucesso ao final e ser aprovado no concurso da magistratura. O senhor continuou trabalhando no TJ enquanto estudava para concurso? Exato, continuei trabalhando. Eu tive que fazer um planejamento lá para encaixar, né, nos intervalos. Era antes do serviço, no intervalo do almoço e à noite. Eu tive
assim, o sucesso de ter próximo do meu trabalho uma faculdade também. E aí eu cheguei até lá, pedi para usar a biblioteca, pedi para todo dia poder entrar e usar a biblioteca, e aí eu tive essa facilidade de não perder esse tempo com deslocamento, porque era vizinho mesmo, bem lado a lado. Então eu chegava, ia para a biblioteca, dava meu horário de serviço, e aí nos intervalos eu conseguia encaixar, né? Aí todo esse período de preparação, que culminou com a minha aprovação aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em 2016. Na verdade, a aprovação foi em 2015 e a gente tomou posse em 2016, né, com a realização desse sonho. O Ceará lhe escolheu também, né? Isso, dentre os concursos que você fez, o Ceará... Exatamente. Ótimo, foi uma boa escolha do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, uma então. ótima escolha, uma ótima escolha. É importante a sua experiência ser divulgada aqui, doutor Flávio, porque muitos alunos têm essa apreensão. Sim. De, eu quero concurso, que horas eu devo começar, quando eu devo começar, quais os concursos eu devo fazer, e outra apreensão também é a seguinte, quando eu me formar eu vou precisar trabalhar. E aí, será que dá para eu passar num concurso mesmo tendo que trabalhar? Então a sua experiência mostra que, lógico, com muito suor, com muita perseverança, né? Com muita pestana queimada, como diz o meu pai, né? Sim. Lendo bastante, estudando bastante, você conseguiu lograr isso. O que é importante, professor João Ricardo, é a gente montar o nosso planejamento, né? Conhecer as nossas limitações, né? Não adianta você montar um planejamento de que você vai começar a estudar 4 horas da manhã e vai dormir meia-noite, porque é um ritmo muito puxado, né? Então você tem que montar um planejamento que seja real, um planejamento que seja factível, que você consiga, né, cumprir todo aquele seu cronograma. Mas tenha em mente que uma vez que você fez o seu planejamento, você também tem que ter aquele compromisso de cumprir, né? De aquela hora é hora de estudo, a outra hora é hora de trabalho, a hora de família, a hora de lazer, né? Para que a gente consiga ir vendo que naturalmente os resultados vão vindo. O próprio estudante percebe, né, que o seu desempenho vai melhorando, você vai percebendo que você já tem um conhecimento maior. E isso serve de estímulo, porque você está vendo que o seu planejamento está dando certo e que vai chegar uma hora que você vai alcançar o sucesso. É importante também a sua experiência por conta da perseverança, né? Você disse que tentou, não conseguiu, tentou, não conseguiu até... Na verdade, eu perdi as contas de quantos concursos de primeira fase eu fui reprovado, mas com certeza foram mais de 10, isso eu não tenho dúvidas, né? Mas sempre com aquela ideia de que eu vou continuar e que um dia... a minha hora vai chegar, a minha aprovação vai chegar, como de fato chegou. Perfeito. Né? Graças a Deus. Perfeito. É uma excelente dica para os alunos. Trabalhei com um magistrado colega seu, o doutor Magno, que ele dizia que concurso ninguém faz para passar, a gente faz até passar. Exatamente. Tinha isso na cabeça. Perfeito. Doutor, a sua experiência, doutor Flávio, lá no TJ, enquanto técnico, era mais voltada para a área da infância e da juventude. Não é isso? Você acabou de mencionar. E a sua experiência enquanto magistrado, óbvio, teve as varas únicas, né? Que são. Acho que Tianguá você ficou em segunda vara? Foi Tianguá, eu fiquei na época, era a terceira vara. Né? Que era a vara que pegava matéria criminal, matéria civil e tinha competência de infância e juventude. Sim. Né? Então também, né, mais ou menos ligado nessa área da infância e da juventude. Exato. E você veio a Sobral para encarar o desafio de uma nova vara da família e sucessões, né? Em um município grande que. Acredito eu, até já tinha demanda, né, para a divisão, mas o tribunal soube dividir na hora certa, acredito eu. Como é que, então, entrou na sua vida a perspectiva das dinâmicas de métodos mais adequados de solução de conflitos? Assim, hoje eu sei que faz parte da sua vida, o senhor é coordenador aqui da região, né, dos Sejusques da região, mas como foi que isso entrou na sua vida? Assim, foi depois da magistratura, o senhor já tinha experiência com isso? Quando foi que você começou a se abraçar, digamos assim, com essa área aí do direito? Isso, na verdade, esse contato maior se deu realmente quando eu assumi a titularidade da vara de família e sucessões aqui na comarca de Sobral, né? Porque a vara de família em si, por sua própria natureza, ela é aquela que muitos dos seus casos, muitos dos seus processos são resolvidos ainda na fase de conciliação, né? Sejam demandas de alimentos, demandas de guarda, né? Regime de convivência com filhos menores, partilha de bens, divórcio. Eu arrisco dizer que, atualmente, mais de 50% dos processos que entram na minha unidade, na segunda vara de família e sucessões,
são resolvidos na fase de conciliação, quando a gente dá aquele despacho inicial para remetendo os autos para a audiência no Sejusc, né? Então eu tive um contato maior, passei a estudar mais, porque a nossa visão, a visão que nós temos é de que os métodos adequados de solução de conflitos são apenas a conciliação e a mediação. São aqueles mais tradicionais, né, mais conhecidos, mais famosos, que todo mundo fala, é conciliação e mediação. E a partir do momento que eu assumi a titularidade da vara de família, que eu comecei a ler, comecei a estudar, eu passei a ver que não, nós temos outras opções, né? E a partir daí eu comecei a ter um contato maior, ter uma vivência maior. No início, assim que a unidade foi instalada, nós fazíamos as audiências unas, seguindo o rito da Lei de Alimentos, da Lei 6478, né? Então eu comecei a fazer essas audiências de conciliação, né? Essas tentativas de intermediação entre as partes, e eu pude ter esse contato maior e esse estudo. E a partir do momento que a gente vai estudando, se aprofundando, a gente começa a abrir a mente, a ver outras oportunidades, a ver outras alternativas, né? E a partir daí, logo em seguida, eu fui designado para ser juiz coordenador do Sejusc de Sobral, que foi no ano de 2019 até 2020, e a partir daí, logo em seguida, indicado também para exercer a função de juiz coordenador regional aqui da 6ª região, que abarca Sobral, abarca todos os municípios da região norte, Serra da Ibiapaba, ali Camusim, toda essa região norte do estado do Ceará. Ótimo. Você estava comentando aí da sua experiência com métodos mais adequados de solução de conflitos na perspectiva do direito de família, né? E me parece que, e aí era essa próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor, justamente me parece que existe um contorno muito mais social, né, de você ver laços familiares não se rompendo, mas sim se estreitando por meio desses métodos, do que apenas uma visão de, eu vou conseguir logo extinguir esse processo agora, eu já vou conseguir resolver esse processo. Na verdade, principalmente, lógico, isso existe em todos os ramos, mas na área da família, esses métodos assumem essa condição de ser também um laço social, né, de manter a família com esse laço social continuado. Sim, com certeza. Até porque nos processos que envolvem a matéria de família, esse pensamento de que eu vou encerrar esse processo agora e eu vou tentar um acordo por qualquer custo, ele não vinga muito, porque se eu tentar conseguir fazer um acordo que não seja realmente espontâneo, aquele acordo voluntário, construído, né, com o intuito de, às vezes, reconstruir os laços familiares, ele vai voltar novamente, né? Porque a gente sabe que na área de família eu posso fazer um acordo aqui, homologar um acordo hoje, e amanhã, se porventura mudar algum fato, alguma circunstância nova, as partes vão retornar até o judiciário, vão ajuizar uma nova ação, vão ajuizar uma nova demanda, e vão vir com os ânimos bem mais acirrados do que naquela primeira oportunidade, né? Então daí a importância de, quando você vai tentar um acordo na área de família, você não busca apenas essa questão de números, de fazer um acordo, de homologar e ser um processo a menos, né? Mas tentar realmente solucionar aquele conflito, tentar pacificar e muitas vezes restaurar mesmo aqueles laços, tentar reconstruir algo que foi quebrado com o término de uma relação familiar, né? Reconstruir e reforçar para que eles não voltem a procurar novamente o judiciário, para que não tenha um novo conflito, uma nova disputa, e que não voltem novamente ao judiciário para trazer as suas demandas e os seus problemas. Perfeito. Doutor Flávio, aqui em Sobral hoje, e vamos falar da região também, a gente sabe que a Semana Nacional da Conciliação é agora, né, nesse período, agora em novembro, no começo de novembro, e eu queria que você falasse um pouco sobre quais são as principais portas de entrada para que os jurisdicionados possam ser encaminhados aos métodos mais adequados de solução de conflitos aqui em Sobral e também até mesmo na região. Certo. Aqui em Sobral, professor, nós temos os Sejuscs, né? Até tentar explicar um pouquinho mais, que às vezes a gente fala só em siglas e às vezes as pessoas não conseguem compreender o que significa, né? O instituto, o órgão. O Sejusc foi uma figura que foi criada com o Código de Processo Civil de 2015, né? Dentre os seus princípios fundamentais, que é aquele de estimular a prática consensual de solução de conflitos, né? O artigo 3º traz lá que é dever do juiz, do Ministério Público, dos advogados, dos defensores, de todos os atores, de todos aqueles que atuam no processo judicial, dever estimular a prática consensual da solução de conflitos, né? E aí, como
um dos instrumentos para a gente tentar implementar essa política foi a criação do Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Aqui em Sobral nós temos o Sejusc processual e o Sejusc pré-processual. Né? Eles são um pouquinho, fazem todos parte do organograma do Sejusc, do Tribunal de Justiça, mas cada um com a sua função. Né? O Sejusc pré-processual, o Tribunal de Justiça do Ceará editou uma resolução em que autoriza que o Tribunal de Justiça faça convênios com instituições públicas ou instituições particulares, né, no intuito de promover a instalação desses Sejuscs pré-processuais. Exemplo é o Sejusc pré-processual que nós temos aqui na Faculdade Luciano Feijão, que foi implantado esse ano. A gente começou as tratativas, as conversas, e aí ao final conseguimos a assinatura do convênio entre o Tribunal de Justiça e a direção da instituição, e é instalado hoje aqui na Faculdade Luciano Feijão uma extensão pré-processual do Sejusc. Pré-processual por quê? Porque a pessoa vai procurar a extensão antes de ajuizar uma demanda no judiciário. Né? Embora o Sejusc seja parte do judiciário, mas quando a gente fala no pré-processual é antes de ajuizar um processo judicial. Né? E aí tem toda a resolução do tribunal, traz toda essa sistemática. Né? A pessoa chega, procura a extensão, é atendido pelo mediador, o mediador faz todo aquele processo de esclarecimento, de conversa, né? Ouve qual é a demanda da pessoa, a pessoa explica, e aí dá-se início àquela fase de tratativa com a outra parte. Né? A gente chama outra parte o mediador chama outra parte para conversar, marca uma sessão de mediação, se for necessário uma ou mais de uma, né? No intuito de tentar fazer um acordo ali, uma mediação, e que as partes cheguem a um consenso e consigam aqui mesmo resolver a sua demanda. Né? Então essa é a parte pré-processual. Logrando êxito no acordo, é reduzido a termo, é encaminhado para o juiz coordenador do Sejusc e o juiz homologa. Pronto, acabou. Né? E o que eu acho bastante importante a gente reforçar também, que às vezes muitas pessoas não sabem e por isso deixam de procurar as extensões do Sejusc. No Sejusc não há pagamento de custas. Né? Ótimo. Tem inclusive um enunciado do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação que deixa lá bem claro, não há limite para valor da causa e não há pagamento de custos. Né? O que é mais um estímulo para que a pessoa deixe de ajuizar uma ação judicial e procure a extensão pré-processual para que consiga resolver a sua demanda. Né? E passando para a parte processual, ou seja, o processual já é diferente, porque já naquele processo judicializado, naquela ação que foi ajuizada, e o Código de Processo Civil manda que o despacho inicial analisa-se se é eventual pedido de tutela provisória de urgência e designa-se, remete esse processo para o Sejusc para a realização da audiência de conciliação, né, como ato obrigatório, né, do processo, salvo algumas exceções que lá são previstas. Então lá no Sejusc processual, que funciona no fórum, nós temos 2 salas de conciliação do Sejusc, com conciliadores treinados, tem toda a capacitação que é feita no Tribunal de Justiça, seguindo todas as diretrizes do CNJ, eles são cadastrados no CNJ. Né? Então, lá na parte processual, os conciliadores fazem as audiências e, porventura, se for conseguido também um acordo, remete para o juiz do processo para homologação, se não, aí o processo segue o rito lá que é disposto no CPC. Né? Perfeito, perfeito. Doutor Flávio, fale um pouquinho mais aí sobre a Semana Nacional da Conciliação, o que é que você está prevendo, o que é que o Tribunal de Justiça está prevendo para esse momento aqui que vai ocorrer em novembro. Certo. A Semana da Conciliação é um evento, né, que já é organizado, já faz parte do cronograma oficial do Conselho Nacional de Justiça. Geralmente ocorre toda a primeira ou segunda semana do mês de novembro. Esse ano nós teremos a 17ª Semana Nacional de Conciliação, que vai ocorrer entre os dias 7 e 11 de novembro. Durante essa semana, o que nós procuramos evidenciar, divulgar? É justamente essas práticas consensuais de solução de conflitos, tentar esclarecer ainda algumas dúvidas que existam, né, acerca da conciliação, da mediação, as formas de acesso, né, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Caso a parte queira, basta entrar no site do Tribunal de Justiça e botar lá, quero conciliar. Vai abrir uma página, vai abrir um formulário de inscrição, que aí você preenche os seus dados, você diz qual é a cidade que você mora, qual é a comarca, e aí lá já vai ser encaminhado diretamente para o Sejusc da comarca. Né? Aqui em Sobral nós temos um Sejusc,
E na região norte nós temos algumas comarcas que também dispõem de Sejusc. Porque a resolução do tribunal que fala sobre a obrigatoriedade de instalação do Sejusc, ela disciplina que naquelas comarcas que tenham mais de uma unidade, é obrigatória a instalação do Sejusc. Né? Naquelas que não, geralmente nas comarcas de vara única, é facultativo. Mas nas comarcas já de entrância intermediária, que é no mínimo, geralmente, no mínimo com 2 unidades ou mais, é obrigatória a instalação do Sejusc. Então aqui na nossa região, na 6ª região, nós temos Massapê, aqui do lado, sim, temos Camucim, temos Granja, temos Tianguá, temos São Benedito, temos Viçosa, né? Então todas essas comarcas têm o Sejusc instalado. Então caso a parte queira, a pessoa interessada queira, basta entrar no site do Tribunal de Justiça, procurar lá a ferramenta Quero Conciliar, preenche o formulário e vai ser encaminhado para a audiência de conciliação, para a audiência de mediação. Ou então, procurar também essas extensões, as extensões pré-processuais, geralmente que onde tem naquelas comarcas que tem instituições de ensino de nível superior, onde as instituições de ensino fazem as parcerias com o Tribunal de Justiça, e aí pode procurar essas extensões direto, ou então até mesmo procurar o próprio fórum, né, que vai ser orientado, vai ser encaminhado para o Sejusc, para os conciliadores, e eles vão orientar a melhor forma de encaminhar essa pessoa. Mesmo nas comarcas que porventura não exista Sejusc hoje, né? Nessas, talvez de vara única, enfim, a Semana Nacional da Conciliação, ela vai ter algum tipo de atividade nessas comarcas também? Vai sim, vai sim. Foi editada uma portaria pela Corregedoria Geral de Justiça do Ceará, no final do mês, meados do mês de outubro, né, que é determinando, convocando, recomendando a todos os magistrados que envidem esforços, né, durante a Semana Nacional de Conciliação para que deem prioridade à realização das audiências de conciliação. Nas comarcas de vara única, embora não tenham Sejuscs formalmente instalados, mas eles têm uma equipe, um servidor que é responsável, servidor treinado, capacitado, que é responsável também pela realização das audiências de conciliação, né? Que, como eu falei, o Código manda que o ato inicial seja, no processo civil ou de família, o ato inicial seja a realização de uma audiência de conciliação. Sim. Então, naquelas comarcas que tiver o Sejusc, quem vai realizar é o Sejusc. Mas naquelas comarcas que não tem Sejusc, também tem lá um conciliador, uma pessoa que realiza essas audiências de instrução, também como forma de estimular, de conscientizar e tentar pôr fim ao processo por meio de um método consensual, né? Então, todas as comarcas do estado do Ceará, aqui na nossa região, que é a 6ª região, a gente está entrando em contato com todos os juízes coordenadores. Aqui em Sobral, nós já estamos fechando a nossa agenda de eventos para divulgar, também encaminhar para o NUPEMEC, para fins de divulgação oficial, eventos, palestras, reuniões, tudo como forma de estimular e dar um maior conhecimento para a população sobre a Semana Nacional de Conciliação, né? E deixar claro, professor, que é uma Semana Nacional de Conciliação, mas que todo ano, na verdade, todo ano é um ano de conciliação, né? Não é que somente nessa semana nós vamos realizar a audiência de conciliação, nada disso, mas é uma semana dedicada à temática, para que nós tiramos dúvidas, reforçamos a ideia da busca pelo método consensual, e para que durante todo o ano as pessoas tenham ideia, tenham conhecimento e busquem essas soluções adequadas de solução de conflitos. Perfeito. Você deu até uma dica importante, que é essa do site, né? Se você conseguir lá pelo site do Tribunal de Justiça, você já consegue preencher o formulário, independentemente de onde você mora e tal. Sim. E aí esse formulário certamente vai virar ali um processo administrativo no Sejusc ou na própria vara, e vai lhe chamar, ele vai lhe designar uma audiência ali de conciliação. Isso, quando você preenche, ele é encaminhado direto para a caixa do Sejusc, ou da vara da cidade que você mora, perfeito, da comarca que você mora. Fora isso, vão ter os eventos da Semana Nacional da Conciliação, as pessoas podem procurar os NPJs, especialmente aqui o NPJ da Faculdade Luciano Feijão, né? Enfim, para tentar resolver as suas demandas, os seus eventuais litígios, já numa plataforma que seria um método mais adequado, mais rápido, mais tranquilo, né? Sim. É o que a gente reforça, né, professor? O método é o método de solução consensual, né? Perfeito. É aquele momento em que as partes têm a oportunidade de se manifestar, de dar sua opinião, de conversar frente a frente com outra pessoa, ouvir, no caso do mediador, do conciliador, ouvir a opinião de uma pessoa que é treinada, que é qualificada, né, que já faz todo um acompanhamento, já sabe como se utilizar das técnicas, né, de conversa, de negociação, né, e, acima de tudo, que elas mesmas consigam chegar
a um final, por fim, a sua demanda, elas mesmas dizendo qual é a melhor forma. Né? E não aguardar que venha uma pessoa diferente, uma pessoa estranha, e que diga e que imponha, né, às vezes contra a vontade de um ou de outro, qual é a melhor solução para aquela demanda, para aquele conflito. Perfeito. Acho que o recado está dado, né? Importante aí também para os nossos ouvintes acadêmicos, o pessoal que é egresso, né? Aproveitem aí a Semana Nacional da Conciliação e também aproveitem todos os canais que existem do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para se informar um pouco mais sobre quais são esses métodos, como funcionam, onde estão as portas de entrada, né? Aqui essa entrevista foi muito boa para que você pudesse também abrir, né, ligar essa luz, digamos, na cabeça dessas pessoas para que elas possam entender melhor como é que elas podem se valer dessa prática e dessas técnicas tão importantes. Inclusive, eventualmente, a escola do Tribunal de Justiça abre vagas para curso de mediador e conciliador, né? Sim, sim. Eu acho que, salvo engano, a cada 2 ou 3 meses o Tribunal de Justiça lança um edital, né? Porque as diretrizes para a formação de conciliadores e mediadores, elas são todas dispostas pelo CNJ. Né? O CNJ fixa lá quais são as diretrizes que os tribunais têm que seguir, e aí os tribunais, por meio do seu núcleo, que nós chamamos de NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação, e eles lançam os editais com toda a programação, tem carga horária mínima, tem parte teórica, parte prática, né? E um benefício que tem atualmente é que, mais um benefício em termos tecnológicos que veio pós-pandemia, é que a parte teórica ela pode ser feita toda online. Perfeito. Né? Antigamente a pessoa tinha que às vezes era por polos, aí tinha que se deslocar ao polo de Fortaleza, ao polo de Juazeiro, ao polo de Sobral. E agora não, a parte teórica ela pode ser feita toda online, inclusive a parte da parte prática. Ótimo. Porque desde o início da pandemia até agora, os Sejuscs, em sua grande maioria, estão fazendo as audiências por videoconferência, de forma online. Né? Então a pessoa entra na sala de videoconferência de determinado Sejusc, sob a orientação do conciliador formador, né? Então assiste, vê como é que se dá a atuação do conciliador, do mediador, as técnicas, dependendo da situação, como que se deve comportar, o que deve falar, o que não pode falar, né? Então nós temos essa facilidade hoje de ser tudo feito de forma online. Então é só entrar no site do Tribunal de Justiça, sempre que é lançado um edital novo, é colocado lá na parte das notícias. Perfeito. Ou tem um link específico dentro do próprio site do Tribunal de Justiça. Nós temos um link do NUPEMEC, né, que é o em nível de segundo grau. Em nível de primeiro grau são os Sejuscs e em nível de segundo grau é o NUPEMEC. Então tem a página oficial do NUPEMEC que aí traz essa ferramenta do Quero Conciliar, traz a questão da organização dos Sejuscs, traz a função do Sejusc, o que o Sejusc faz, o que é a responsabilidade do Sejusc, e traz também essa parte de normativo de capacitação, de formação. Né? Traz todos os normativos que tratam sobre a matéria e disponibiliza esses editais com a abertura de vagas, período de inscrição e todo o planejamento do curso. Perfeito. Fica aí a dica de oportunidade também, né, para o pessoal que está no curso, para o pessoal que é egresso, porque é uma forma de você se qualificar e mesmo que você não tenha pretensão de ser conciliador, de ser mediador, você pega uma perspectiva de carga teórica e prática no assunto para que auxilie aí na sua profissão, seja ela qual for, dentro do direito. Sim, e aí mais um ponto de reforço, professor, é que uma vez você se capacitando e se qualificando pelo Tribunal de Justiça, obtendo o certificado do Tribunal de Justiça, você vai ser cadastrado, ficar cadastrado no banco de dados do CNJ, e você pode ser chamado a atuar como conciliador externo. E essa função de conciliador externo ela é remunerada. Você recebe Ótimo. Por atos, por audiência, se a audiência quando as partes comparecem, não comparecem, se tem acordo, se não tem acordo. Né? Então, Excelente. É uma atividade profissional a ser desempenhada, a ser exercida também e de forma remunerada. Perfeito. Né? O Tribunal de Justiça, naqueles processos de quando é deferido o benefício da justiça gratuita, o Tribunal de Justiça é responsável, tem as tabelas, né, com o valor, por tipo de ato, qual ato foi praticado. Então, é uma atividade que você adquire conhecimento e que você é remunerado por isso também. Perfeito. É uma oportunidade para quem está entrando agora no mercado, inclusive, né? Sim, com de abrir portas, de abrir caminhos. Né? Exatamente. Perfeito. Então, fica a dica aí para vocês, estudantes e egressos do curso que estão precisando e vão entrar agora no mercado de trabalho. Bom, doutor Flávio, eu quero deixar esse último espaço agora para que você possa recomendar alguma obra,
algum artigo, algum filme, algo cultural para os nossos alunos sobre o tema, para que eles possam também, talvez, ser picado aí pelo mosquitinho da conciliação, da mediação. Já só antes do senhor responder, doutor Flávio, eu quero dizer que a gente vai deixar na descrição do vídeo esses links aí do NUPEMEC, o link do Sejusc, tudo direitinho para que vocês possam acessar o final do vídeo, tá? Ótimo. Professor, material bibliográfico existem vários, né? Livros que tratam sobre a temática da solução dos métodos adequados, de solução de conflitos. Existem alguns que são voltados para a área de direito de família, né? A área em que eu atuo especificamente, fugindo um pouco desse viés de conciliação e mediação. Na área do direito de família nós temos ainda um pouco novo, mas que vem ganhando uma certa força, a questão das constelações familiares, né? Então nós temos alguns livros que tratam sobre a temática da constelação familiar, alguns que trazem sobre a prática da constelação familiar em alguns tribunais de justiça, né? Aqui no Tribunal de Justiça do Ceará, nós temos em Fortaleza um núcleo de justiça restaurativa, que aí dentro desse viés da justiça restaurativa entra também a prática da constelação familiar. Perfeito. Né? E sobre o tema da mediação especificamente, que eu acho bem interessante, tem um vídeo no YouTube que se chama A Oficina. Ele é um vídeo promovido em parceria com o CNJ. É um vídeo bem completo, né, onde é feita uma simulação de uma sessão de mediação. Né? Então é bem interessante porque você, embora seja uma simulação, mas ela traz aquela aparência mesmo de realidade. Às vezes você esquece, você acaba se questionando se é uma simulação mesmo ou é uma sessão real de mediação. Bacana. Né? E é um vídeo bem completo porque ele traz desde o início, aquela conversa inicial, né, o desenrolar da conversa, uma parte chega um pouco chateada, zangada, e aí todo aquele processo de construção que o mediador tem que ter, né, e isso ele adquire com os cursos, com a formação especializada, como que ele deve conduzir aquelas pessoas para que elas mesmas, ao final, cheguem a uma solução em que elas digam qual é a melhor solução para as duas. A oficina, né? isso? Se chama A Oficina, se você botar no Perfeito. YouTube. A Oficina, eu acho que é o primeiro vídeo que aparece lá, é um vídeo que tem parceria com o CNJ. Perfeito. Que foi produzido em parceria com o CNJ. Eu vou, e é bem interessante. A gente vai, inclusive, colocar isso também, o link do vídeo, a oficina, na descrição do vídeo também. Bem interessante. Obrigado pela pontuação. Eu quero, doutor Flávio, lhe agradecer pela presença, por esse bate-papo produtivo. Que você se sinta sempre muito bem-vindo na Faculdade Luciano Feijão e no FLF Cast também. Quando quiser comparecer aqui, é só chamar, só abrir o WhatsApp lá e comentar conosco a sua vontade. Fique à vontade, inclusive agora também, doutor Flávio, para apresentar aí suas considerações finais. Certo? Você pode falar um pouco mais sobre o tema aqui do FLF Cast, pode falar um pouco mais sobre a Semana Nacional de Conciliação. Enfim, fique à vontade para as suas considerações finais. Pronto, professor. Agradecer novamente o convite, né? E a parceria que a Faculdade Luciano Feijão tem com o Poder Judiciário, em especial aqui na comarca de Sobral, que é uma parceria que já veio a ser reforçada com a instalação da extensão pré-processual do Sejusc, né? Aqui nas dependências da faculdade nós temos também as instalações do Juizado Especial Civil e Criminal, né? Então é uma parceria que vem já de remonta do ano de 2018 para trás, né? Em todas essas conversas, esses diálogos, quando nós sempre procuramos a faculdade, sempre se mantém à disposição e sempre nos apoia e nos presta esse reforço, né? Nessas matérias que são tão importantes ao Poder Judiciário, né? Reforçar que durante a Semana de Conciliação nós estaremos à disposição, não só na Semana de Conciliação, mas em especial na Semana de Conciliação, né? Nós, aqui no Fórum da Comarca de Sobral, durante toda a semana, temos audiências marcadas período da manhã e período de tarde, né? Os conciliadores vão estar com as suas agendas todas, estão com as suas agendas todas já preenchidas. As unidades também, como forma de reforço, estão designando salas autônomas para a realização de audiência de conciliação, né? A minha unidade, por exemplo, nós vamos ter audiência no Sejusc e na nossa própria sala de audiência, né? Esse ano nós conversamos e planejamos
quais os processos que nós podemos mandar para a conciliação que a gente acha que pode ter uma chance de acordo maior. Então, esse ano nós selecionamos os processos de cumprimento de sentença, né, que tanto os cumprimentos de sentença pelo rito da prisão, como os cumprimentos de sentença pelo rito da expropriação, né, em especial naqueles casos em que o devedor apresenta justificativa. Não é aquele devedor quanto mais, não é aquele devedor que se omite, que se oculta, mas é aquele que apresenta uma justificativa, que está passando por um certo problema financeiro, e aí a gente vai tentar, nas audiências, conversando com as técnicas adequadas, tentar conseguir chegar num acordo, para por fim um processo, ou às vezes um parcelamento, às vezes uma redução, né, para que a pessoa consiga chegar a, por fim, de forma consensual ao término do seu processo. Né? Até ao litígio também, né? Sim. De certa forma, estreitar algum laço. Sim, exatamente. Tentar reforçar, tentar, às vezes, esclarecer a outra parte, porque às vezes a outra parte, não, né, em especial nesse processo de cumprimento de sentença, né, cobrança de pensão alimentícia, a pessoa não tem conhecimento, às vezes, da dificuldade que a outra enfrenta. Na verdade, é um misto de dificuldades. Né? A criança que está passando por uma dificuldade porque está necessitando daquele dinheiro, e é outra parte que teve, às vezes, um problema de emprego, de desemprego, de redução de valor de salário. Sim. E aí a gente vai tentar conversar e esclarecer para que, claro, dentro do possível, respeitando os direitos da criança, a gente consiga chegar ao meio termo e consiga, por fim, aquele processo, por fim, aquela demanda, aquele litígio. Perfeito, doutor Flávio. Mais uma vez eu quero lhe agradecer, dizer que foi uma honra, foi um bate-papo muito produtivo, acho até que passou muito rápido. Se a gente pudesse aqui, a gente conseguiria esticar, quem sabe para próximos episódios, sinta-se já convidado para isso. Pronto, agradeço o convite, desde já me coloco à disposição também. Perfeito, perfeito. Também quero agradecer a equipe técnica novamente, por ter mantido aqui a estrutura, agradecer novamente à direção geral e às coordenadoras do curso de Direito, professora Renata Albuquerque e professora Kleber Rodrigues. Se você tem dúvidas sobre a Faculdade Luciano Feijão ou deseja enviar sugestões para o nosso podcast, entre em contato pelo telefone 88-3112-1001 ou por meio de nossas redes sociais, @FLFeijão sem o tio e @direito FLF_oficial. Sigam também o canal da Faculdade Luciano Feijão no YouTube, curtam, compartilhem e cliquem no sininho para receber novidades sobre o próximo episódio do FLF Cast. Eu sou João Ricardo Holanda, professor do curso de Direito, e foi um prazer estar novamente com vocês aqui no FLF Cast, o som do conhecimento. Obrigado.